Olá, pessoal. Quero vos trazer uma palavra rápida aqui, falar um pouquinho de tudo aquilo que tem acontecido nas nações e também na nossa nação, a nação brasileira. A grande epidemia que está acontecendo, ou pandemia, que atinge quase que todo o planeta, e tem levado muitas pessoas ao desespero, ao medo. Humanamente falando, realmente é muito difícil. A pessoa ela fica apavorada, ela fica temerosa devido a tanta morte em outros países, sofrimento de tantas pessoas. Mas eu quero ler aqui com vocês um salmo que eu tenho usado agora na minha consagração, nesses dias de oração, momento de consagração em favor de todas as pessoas, em favor de todas as nações, e eu tenho me voltado muito a esse Salmo 91. O primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na verdade, o que o Salmo está falando, o salmista está falando na sua oração desse Salmo, é sobre a segurança daquela pessoa que está refugiada em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele está protegido pelo Senhor, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Em outras palavras, vamos dizer assim, nós somos humanos, estamos sujeitos a situações como doenças, como pestes, vírus, mas nós temos que agir não por medo, não que às vezes o medo quer vir, o desespero quer vir, mas nós temos que agir mediante a fé. É fé. É a única coisa que pode nos livrar dessa peste, é a confiança em Deus. É confiarmos em Deus. Temos a certeza que Ele pode nos livrar. Primeiro, o versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ou seja, em Deus está a nossa confiança. Agora, por que tudo isso está acontecendo? Porque essa peste vem sobre as nações e atinge também o Brasil. Vocês devem lembrar que em 2019 houve muitas profecias, inclusive Deus me usou em algumas, e também levei alguma palavra a respeito disso, que iria acontecer coisas gravíssimas neste ano de 2020. Por que tudo isso? Como eu disse a vocês em alguns vídeos e também pregando na igreja, que a ira de Deus viria. As pessoas estão fazendo o quê? Alguns cristãos estão repreendendo o mal, achando que é uma coisa maligna ou algo lançado pelo diabo. Mas nós temos que entender que também Deus se cansa de ver tanto pecado na terra e Ele lança o seu juízo. O juízo de Deus sempre veio quando o povo de Israel deixava de buscar Deus, sempre vinha as consequências, e às vezes eram terríveis, em forma de peste, em forma de praga. Assim como também para as nações pagãs que se distanciavam de Deus. As nações hoje não estão nem aí com Deus. As nações já estão preocupadas com o materialismo, com se armar cada dia mais, com guerras, com a liberação do aborto, casamento gay,
Elas não estão preocupadas com Deus. Vivem uma vida totalmente depravada, longe de Deus, são contra Deus. Foram criados por Deus, mas não creem em Deus, não vivem para Deus. São pessoas que maquinam mal todos os dias. Chegou o momento em que Deus se irou, como já aconteceu outras vezes, e Deus está trazendo sobre as nações o juízo dele. A China sempre perseguiu a igreja. A China mata cristãos, persegue cristãos se não falar na língua deles. Sempre perseguiram o povo de Deus. A Itália é o reduto de pessoas falsas que se dizem cristãs, mas que não são. Líderes que estão do lado do anticristo e jamais servem a Deus de verdade. E outros países que não temem a Deus e tantos outros que vivem totalmente fora da vontade de Deus, servindo a seus deuses falsos, servindo a criatura e não o Criador. Enfim, as nações desprezam a Deus e também pagam um preço. É triste, é lamentável, porque tantos inocentes morrem, tantas pessoas perdem suas vidas. Qualquer um de nós está sujeito a tudo isso, devido à situação triste que está na terra hoje. Mas o que mais entristece, o que mais é preocupante em tudo o que está acontecendo, é a igreja. Deus tem falado com a igreja esses últimos anos e a igreja não tem dado ouvido. O povo de Deus tem, ou o que se diz de Deus, tem vivido uma vida de desobediência. O pecado entrou de tal forma dentro da igreja, o mundanismo entrou dentro da igreja, o modismo entrou dentro das igrejas. As pessoas hoje não pregam um verdadeiro evangelho, eles mudam o evangelho a cada ano ou a cada mês. Agora eu digo para vocês que eles mudam a cada momento, a cada segundo, estão mudando a palavra de Deus para que seja de acordo com aquilo que eles querem, que seja para benefício deles, de certos líderes que se tornaram poderosos e tem o povo como uma massa de manobra. Infelizmente, irmãos e irmãs, se não houver um grande arrependimento da igreja, o pior vai acontecer ainda e muitas vidas vão infelizmente ser destruídas pela sua desobediência, pela sua falta de arrependimento. Se nós confiamos em Deus, se nós temos Deus como nosso Senhor e Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, então nós não temos que temer. Mas aí que nós temos que observar se realmente nós estamos vivendo conforme Cristo nos ensinou. Se a igreja ainda preza em pregar a palavra verdadeira, se ela ainda transmite a verdadeira palavra, ou se ela está vivendo esse evangelhozinho barato que muitas igrejas estão pregando. Igrejas que não pregam mais a vinda de Jesus, não pregam mais salvação, não pregam mais batismo no Espírito Santo, não pregam mais ao verdadeiro evangelho, novo nascimento, arrependimento, mas estão preocupados apenas com ter um povo dentro dos seus templos. Líderes que batem no peito, que dizem: eu sou, eu posso, eu faço, eu mato, eu faço viver. Estão se colocando no lugar de Deus. Mas só um tem poder sobre a vida e a morte, e é Deus. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que for batizado será salvo. Aquele que não quiser será condenado. Hoje as igrejas viraram moda pregar o rebatismo,
Vamos batizar de novo para confirmar o vosso batismo, para fortalecer doutrinas de demônios. Estão pregando outro evangelho. Paulo disse: se pode ser um anjo que desça do céu e vos pregue outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldição. O que a igreja precisa, irmãos e irmãs, é arrepender-se e entender que se ela está em Cristo, se ela volta para o primeiro amor, então ela vai estar enquadrada no Salmo 91, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas será seguro, e a sua verdade será escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Isso é para quem está realmente vivendo na presença de Deus, quem tem um compromisso com Deus, quem tomou uma posição de viver esta palavra, gente. Arrependa-te, igreja, arrependa a nação brasileira, governo, presidentes, governadores, prefeitos, entreguem suas vidas para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, venham para Cristo, para que Deus tenha misericórdia de vocês. Igrejas que estão fora da palavra de Deus, líderes que vivem totalmente fora da palavra do Senhor, líderes que estão envolvidos com o cultismo, com o paganismo, se dizem líderes evangélicos, se dizem pastores, se dizem cantores evangélicos. Voltem, se arrependam, jejuem, peçam perdão a Deus, que Ele vai ter misericórdia de vocês, que Ele vai ter misericórdia de nós. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos tomar uma posição de reino, gente. Tudo isso está acontecendo por nossa culpa. A igreja não está fazendo nada. Estou falando agora da igreja brasileira, onde eu conheço. Quando eu digo que a igreja não está fazendo nada, eu estou falando da grande maioria da igreja, porque existe sim um povo santo, existe sim grupos de pessoas que realmente adoram o Senhor e levam a sério o evangelho, mas essa multidão, esses milhões de pessoas que dizem que um grande avivamento está acontecendo no Brasil, que avivamento? Está havendo um crescimento desordenado da igreja, com pessoas despreparadas ou pessoas que só querem tirar proveito próprio. Quando se levanta alguém pequeno como eu, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, alguém que não tem importância para eles, que não tem um mega templo, que não tem um programa de televisão, alguns nem param para ouvir a palavra do Senhor. Mas posso ser eu, um pequeno pastor, aos olhos humanos, mas prefiro ser pequeno, mas ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas falhas. Eu reconheço que sou um homem falho, que busco de Deus perdão por toda e qualquer falha da minha vida, porque eu tenho que ser melhor diante de Deus, porque eu tenho que melhorar a minha vida diante de Deus. Mas não posso aceitar essa podridão imunda que está dentro da igreja. Homens e mulheres, pastores e pastoras, com nome de pastores que não vivem a palavra de Deus, que pregam o evangelho que não é de Cristo. E hoje nós estamos vendo o juízo de Deus às portas, e muitos não se arrependem, e muitos deixam de lado a palavra de Deus e começam a repreender de uma outra forma, dizendo que é uma nuvem negra que vem do inimigo, mas é o juízo de Deus. Deus está cansado de ver a sua igreja brincar e não levar Deus a sério. As pessoas enriquecer da noite para o dia, usando o evangelho de Cristo, mas não levando a palavra verdadeira. As nações precisam se arrepender, as nações precisam se converter, as nações precisam vir a Cristo, mas a igreja precisa ser o porta-voz, a igreja precisa ser porta-voz do Senhor, a igreja precisa anunciar esse evangelho, a igreja precisa se levantar e renascer das cinzas e se renovar diante do Senhor, do Criador,
pedir perdão dos seus pecados, viver uma vida real com Cristo, uma vida de santidade, uma vida transformada, então ela gritará ao mundo que Jesus Cristo está vindo e que as nações precisam se dobrar a Cristo. O Brasil precisa se dobrar a Cristo. Você ouve nos cultos as pessoas falando e gritando: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Será? Se tantas igrejas estão aí, tantos ministérios, mas tantos que deixam a desejar e não levam a palavra do Senhor. Cristãos que vivem de qualquer jeito, com roupas que não diferencia do ímpio. Não estou falando de costumes, eu não prego costume, nem temos costumes na igreja, mas eu falo de moderação, de santidade, de vida com Deus. Pessoas que não oram, pessoas que não pregam, que não anunciam, não proclamam a verdade de Cristo, porque têm medo de perder os seus membros. Porque se eles perderem, eles perdem o dízimo, eles perdem a oferta. Acorda, igreja. Tenha um encontro glorioso com Cristo, nesse momento de dor, de sofrimento. E lembre-se que se você estiver com Cristo, você somente confia nele porque ele é a tua fortaleza. Você somente confia nele porque ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se você estiver com ele. Se você viver esta palavra, se você andar na presença do Deus vivo, então isso acontecerá contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que não querem Deus, daqueles que não estão nem aí com Deus. Mas se você se arrepende, se você volta para Cristo, então você estará protegido pelo Senhor. Ele te alcançará, ele te dará guarida, ele te dará refúgio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Se nós estivermos com Cristo, então o mal ou o juízo não nos alcançará, se nós nos arrependermos. E isso não quer dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que você que realmente serve a Deus, se você não tiver o cuidado, não ser prudente, não cuidar e não fazer conforme as autoridades estão falando, você está propício a ser contaminado. Tem que ter os cuidados, tem que ser sábio, tem que obedecer às autoridades, desde que não seja para o mal, mas a obediência, num caso desse, sim, de serem prudentes, não estar se aglomerando enquanto não passe tudo isso. Mas você deve buscar o Senhor, sim, nas suas casas, via internet, como eu tenho visto pessoas, pastores, levando uma palavra para pessoas nos prédios, eles dando um jeitinho de levar a palavra, outros fazendo cultos online, mas estão fazendo. A igreja do Senhor, ela continua, não é o templo, não é algo feito pelo homem, um grande templo de tijolos ou concreto que vai nos parar. Nós temos que agir como igreja, onde quer que estejamos, dentro de casa. Hoje nós temos a internet para poder usar para o bem, então vamos usar. Mas eu digo mais uma vez, igreja, se arrependa, peça perdão dos seus pecados, volte ao primeiro amor, volte para Deus, volte para o Senhor, mude de vida, para que esta praga não te alcance. Lute para ser melhor diante do Senhor. Lembre-se que o juízo vem, e esse está vindo agora, mas pode vir pior ainda. Lembre-se que Cristo está te dando uma oportunidade de voltar para Ele. O Senhor cansou de tanta maldade do ser humano, de tanta corrupção,
tanto nas nações quanto na própria igreja. Então se levante, acorde. Lembre de uma coisa: Deus ama vocês. Vocês são importantes para o Senhor. Então volte para o Senhor. Você que está levando uma vida de qualquer jeito, acorde, porque Cristo quer mudar a tua vida. Ele quer que você brilhe como homem, como mulher na presença de Deus, como um pregoeiro da justiça. Então volte para Cristo. Ele te ama. Eu amo você em Cristo Jesus. Não esqueça, ainda há tempo de você se arrepender e voltar para o Senhor e passar por mais esta luta, por mais esse deserto e vencer e chegar num porto seguro, porque Ele, o Senhor, é o teu refúgio, Ele é o teu escudo, Ele é a tua força, Ele é o seu Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.